sejam muito bem-vindos ao episódio 154, é bastante, hein? Do nosso Trends News, o nosso cast que tem como missão trazer as últimas novidades e notícias do nosso mundo em transformação digital. E antes de entrar no episódio de hoje, quero convidar vocês a assinarem, clicarem no sininho, nos seguirem nas nossas redes e compartilharem nosso projeto, que é muito importante para a gente, que nossa comunidade continue crescendo. E sempre lembrando que quem quiser interagir com os nossos 18 co-hosts especialistas, venham fazer parte dos nossos grupos temáticos de nossa comunidade no WhatsApp. Entre em contato conosco, que nós teremos todo o prazer de incluí-los. Lembrando que a gente sempre tem que deixar uma autorização para entrar nos grupos, porque os robozinhos ficam lá tentando detonar os nossos grupos. Bem, o nome do episódio de hoje, a gente sempre faz alguma brincadeira em relação ao nome, mas sempre traz alguma coisa fora da caixa, de tendências. E o Off the Grid é um pouquinho que a gente sai do nosso mundo aqui. E a gente esteve lá, eu, Felipe, Charles Betiti, estivemos no Fórum do Amanhã Tiradentes, e a gente, de uma certa maneira, ficou um pouco off the grid. Tentamos ali fazer uma transmissão ao vivo do nosso episódio passado, e não conseguimos. Então, gravamos. Então, o episódio 153 tem lá o nosso Charles Schweitzer, a Leo Errara, o Veloso segurando maravilhosamente bem o episódio, e a gente complementou e liberou mais uma gravação com todas as nossas impressões do Fórum do Amanhã. Impressões também que eu trouxe na minha newsletter, na carta do especialista de hoje. Fiquem à vontade para lê-la, assinarem, e tem lá os 2 links para os painéis que eu participei junto com o Felipe, falando de futuro da saúde e futuro do trabalho. E falando em futuro, começo trazendo uma notícia interessante: o futuro das baterias de diamante. Não é aquele diamante de joia, é um diamante sintético, mas ele serve só para abrigar um carbono 14. Vocês sempre... É sempre curioso quando tem alguma coisa pré-histórica, fazem uma medição no carbono 14. Nem todo mundo sabe exatamente como funciona isso. Vale a pena repassar que este processo de medição de idade, ele vem a partir de um isótopo, de um átomo radioativo do carbono, que ele é formado na atmosfera pela interação dos raios cósmicos com o nitrogênio. E aí acaba entrando na cadeia alimentar por meio de plantas, de organismos vivos, e dessa maneira você consegue medir, porque ele tem essa radioatividade e que dura milhares de anos para ela ir decaindo. Então, quando acontece a datação por radiocarbono, os arqueologistas, cientistas medem quanto ainda tem de radiação e, numa proporção, consegue-se estimar o tempo que aquele ser parou de absorver carbono. E aí a Universidade de Bristol e os cientistas da UK Atomic Energy Authority, eles conseguiram desenvolver uma bateria que funciona capturando esses elétrons liberados pelo carbono 14 e convertendo em eletricidade. Uma bateria que pode durar milhares de anos. E aí imagine a revolução na medicina, marca-passo, as pessoas que utilizam não precisando mais trocar bateria, aparelhos auditivos, implantes oculares, muitos procedimentos que envolvem o humano e que geram um desconforto. A parte de exploração espacial, baterias como essa, dispositivos mesmo de rastreamento em locais remotos que podem ficar operando por décadas. Achei a notícia sensacional. E saindo disso, vou para a área da medicina, puxando um pouquinho aqui, entrando de leve no mundo do cinema, do nosso Leo Errara. Existem filmes lá na Netflix a respeito da crise dos opioides. Eu não lembro bem o nome, não sei se o Ale lembra, ele pode falar depois. Mas o fato é que a crise de opioides, que são
medicamentos altamente eficazes no alívio da dor, mas causam um prazer muito grande e levam à dependência. Já levaram mais de 800 mil mortes nos Estados Unidos, e isso porque o medicamento é utilizado de maneira indevida, tem um marketing agressivo, uma indústria muito forte em cima disso. E olha que interessante, pesquisadores da Weill Cornell Medicine e da Temple University encontraram uma maneira de separar o alívio da dor dos efeitos prazerosos dos opioides. Estão lançando um novo tipo de droga chamado inibidor MAGL, que ele consegue aumentar os níveis do endocannabinoide no cérebro, natural. Dessa maneira, ele consegue manter o processo de analgesia e separar e não dar aquela questão do prazer que gera o vício. Então, eles estão numa linha de desenvolver um medicamento que é tão seguro quanto um Tilenol, por exemplo, mas tão eficaz quanto um Oxycontin, que é um medicamento que ajuda muitas pessoas, mas tem esse efeito colateral. E para fechar, vou trazer algo bastante interessante que pode entrar no mundo dos games do meu querido Charles Schweitzer. Pirulito virtual. Está sendo lançado um pirulito virtual que ele pode recriar a sensação de gosto em ambientes virtuais. Então você consegue, os chineses lá de Hong Kong conseguiram, inclusive publicaram esse trabalho, Proceedings of the National Academy of Sciences, trazendo esse dispositivo que é baseado num processo que se chama iontoforese, o que utiliza íons e hidrogéis seguros para o transporte de substâncias de sabor. Baixo consumo energético, tem o feedback de gosto com precisão, super leve, consegue simular sabores como açúcar, sal, ácido cítrico, cereja, maracujá, chá verde, leite, durian, laranja. E ele trabalha com baterias de íon lítio, com interface Bluetooth, o usuário vai lambendo o pirulito e experimentando sabores simulados. Esse pirulito, inclusive, consegue incorporar cheiros. E aí aumenta a percepção de gosto. Por enquanto, ele só dura 1 hora, mas é alguma coisa bem interessante que pode servir para o mundo dos games, pode servir também para a área da medicina. Existem testes para diagnosticar distúrbios gustativos. Então, mais uma novidade vindo aqui para o Trends News.